Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Manual da Empresária. E hoje eu escolhi um tema especial para falar com vocês, relacionado a pessoas. Como entender mais sobre perfil comportamental. Esse tema ele é tão importante que eu vou explicar um pouquinho como é que aconteceu na minha vida. Antes, quando eu não entendia sobre pessoas, eu não buscava esses temas sobre autoconhecimento, né? Como a gente se autoanalisar, era muito mais difícil da gente lidar com as outras personalidades, principalmente de outras pessoas. Foi aí que eu busquei, que eu precisava, né? Porque às vezes a gente acabava que tinha atritos, você agia de forma mais grosseira, você não sabia como se comunicar da forma correta. E isso gerava muitas vezes a falta de empatia, né? O distanciamento entre as pessoas. E eu falei, nossa, eu preciso entender um pouco mais. Foi onde eu fui buscar as análises DISC, né? Eu fui entender mais sobre o perfil comportamental. Então, uma das ferramentas que eu acabei utilizando, que é o DISC, né? Foi muito importante para mim. Porque, em primeiro lugar, eu passei a me entender. Qual era a minha personalidade? Como eu era? E, ó, a gente tem um monte de análise de ferramentas, tá? Sobre perfis comportamentais na internet, gratuitas, viu? Que você pode até buscar. Eu hoje me tornei uma analista de perfil comportamental, de acordo com os cursos que eu fiz, né? Fui me especializando para que eu pudesse contribuir mais dentro dos meus negócios. Isso foi uma trajetória que eu segui, porque eu vi a necessidade que eu precisava de entender mais os times que eu estava criando. Porque eu sempre falo, um grande líder, ele sempre coloca as pessoas certas nos lugares certos. Isso, gente, gera uma produtividade muito maior. Olha que incrível. Então, depois que eu fiz a minha ferramenta do DISC, e olha que as gratuitas, vocês vão ver que elas são bem simples, tá, gente? Elas são bem básicas, mas já vão te dar um direcionamento. Eu já, as duas análises principais que eu fiz foram análises já de empresas, né? Então, elas não só elas utilizam a análise disso, como até outras análises, uma que é super importante, que chama a análise o que te motiva, né? A análise que é através do teu fator motivacional. Então, muitas vezes a gente tem o nosso perfil, mas principalmente nós temos os nossos valores, o que nos motivam a ser dessa forma. Isso é muito importante de você buscar essa informação. Então, nós utilizamos, né, depois que eu aprendi que eu era uma pessoa, né, dominante e influente, aí eu vou passar rapidinho para vocês um pouquinho das características desses 4 perfis, tá? Para você já ficar aí entendendo, caramba, o que será que eu sou? Então, ó, o dominante, a análise diz que utiliza, né, o dominante é aquela pessoa extremamente executora, aquela pessoa que é muito focada no resultado, ela é muito também agitada, ela tem ali ela é muito, vai muito em busca do objetivo, ela está sempre, muitas vezes, ela se torna ali, a gente sempre fala que a gente tem os lados positivos e negativos de todos os perfis, tá, gente? Então, aquela pessoa que é muito dominante, que ela é aquela pessoa que dá muitas ordens, sabe? Ela é muito focada no resultado, ela é muito focada, ou muito objetiva, ela quer muita agilidade. Aí o que acontece? Por ela ser muito assim, ela acaba não tendo muita paciência. Ou seja, às vezes ela pode ser considerada uma pessoa muito grosseira. Por quê? Porque é muito direta ao ponto, ela não tem aquela paciência de chegar e falar, oi, bom dia, tudo bem? Ela já fala, ei, você já faz isso pra mim? Olha a diferença, como é que você é, né? Então, a pessoa dominante é um perfil muito bom. Todos os perfis, gente, são excelentes, só para vocês saberem. Só que cada perfil vai ter seus pontos fortes e fracos. Que nem a gente fala, né? Quase uma análise SWOT aí, né? Então, o que é importante quando a gente fala sobre perfil comportamental? É você entender qual é o seu perfil e quais são os seus pontos fortes e fracos. Porque quando você entende qual é o seu ponto forte, você fala, caramba, olha só, eu sou muito boa nisso. Mas o meu ponto fraco
é tudo aquilo que você precisa melhorar para que você possa criar mais força nos teus pontos fortes. Então, normalmente a pessoa que é muito dominante, ela tem dificuldade de foco, é uma pessoa que muitas vezes começa, mas não termina uma atividade. E aí que entram o grande entendimento de perfil comportamental, porque você entende quais são os perfis que você tem que ter próximo de você. Ou seja, se você é uma pessoa que tem dificuldade de finalizar a tarefa, então talvez você precise de uma pessoa extremamente regrada, extremamente disciplinada perto de você. Faz sentido? Então, quando a gente já vem aí para um perfil influente, é aquela pessoa que é muito focada em conexões, ela gosta de se socializar com outras pessoas, ela gosta de ser elogiada, ela gosta de falar. É aquela pessoa que fala, fala, fala e nunca deixa você falar. Pronto, essa pessoa tem um perfil bem influente. Então, olha, gente, a gente sempre fala, né, na análise diz que existe uma potencialidade, né, de 0 a 100. Então, tudo que você tem acima do nível de 50, ele é alto em você. Então, ele é um fator muito dominante. Ou seja, quer dizer que você tem, vou falar de mim. Eu sou uma pessoa dominante e influente. Esses meus 2 níveis estão altos, né, na minha tabela. Já o meu nível estável e conforme, eles são abaixo da linha de 50. Ou seja, eu tenho mais dificuldades com esses tipos de perfil, né, com esses tipos de atividades, do que de influente e dominante. Mas aí o que é legal? Poxa, quem são as pessoas que estão próximas de mim? Será que essas pessoas que estão no meu time, junto, né, no meu local de trabalho, será que elas me complementam? Olha que legal quando você entende isso. E aí, a gente tem os perfis estáveis. Normalmente, o perfil estável, gente, ele é aquela pessoa que gosta de se planejar, é aquela pessoa mais harmoniosa, mais calma, né? Justamente porque ela tem esse perfil, né, mais tranquilo. Porém, ela também tem fraquezas, né? Muitas vezes ela tem dificuldade de executar, dependendo se ela for estável, mas não tiver ali um dominante, que é aquela pessoa que é louca através dos resultados. E aí a gente também tem os perfis conformes, que são aquelas pessoas mais metódicas, que gostam muito dos dados, analíticas, né? Perfeccionistas. E aí, muitas vezes, por elas serem pessoas tão perfeccionistas, gostarem de tudo tão certinho, elas deixam de fazer. Porque muitas vezes elas acham que nunca tá bom. Olha que loucura. Então, quando você entende, gente, os perfis, as pessoas que estão próximas a você, olha a diferença que faz. E na minha vida, isso foi um divisor de águas. Porque quando eu comecei a estudar mais, a entender mais sobre as pessoas, eu aprendi como eu deveria me comportar próximo de pessoas que tenham perfis. Aí eu vou te falar uma super dica para você que gosta de negócio, né? Então, vamos falar que você está negociando com uma pessoa que é extremamente dominante. Você acha que essa pessoa vai querer ficar focada lá em muitos números, em assim, 1000, né? Você ali criando 1000 rodeios para tentar chegar num ponto com essa pessoa? Gente, essa pessoa é objetiva. Ela quer saber quais são os benefícios, o que soluciona, quanto custa, enfim. Ela quer ir direto ao ponto, né? Chegar direto no resultado. Então, olha quantas formas a gente consegue aprender quando nós entendemos qual é o nosso perfil e como é o perfil das outras pessoas, porque a gente vai aprender como se dialogar com elas. Como eu vou conversar com essa pessoa? Será que eu vou irritar ela? Dependendo da forma que eu falar. E eu vou te falar que isso acontece, tá? Porque eu já passei por isso. E, isso foi muito bom quando eu aprendi a entender o meu próprio esposo. Por quê? Porque muitas vezes a gente tinha atritos porque ele tinha um perfil e eu tinha outro. E algum dos nossos perfis eram parecidos, ou seja, a gente bicava, né? Batia de frente. Então, quando eu entendi, né, e eu fui me aprofundar, estudar mais sobre isso, eu comecei a entender como eu deveria falar com ele, tem certas coisas que a gente precisa, né? Tem que abrir um pouquinho a mão para que você possa ter um bom relacionamento. E na sua vida empresarial a mesma coisa. Será que os teus colaboradores, né, de acordo com o perfil que eles têm, eles estão no lugar certo?
E aí eu sempre falo uma coisa. Não adianta você ter uma pessoa extremamente competente, extremamente habilidosa, mas ela ter um perfil comportamental muito ruim. Aquela pessoa que ela entra num cargo porque ela é muito competente, mas ela é demitida porque ela tem péssimos hábitos, né? Ou porque ela não consegue trabalhar em grupo. E olha que incrível, gente. Não é só competência que faz as pessoas. E eu digo, é muito mais fácil você contratar pelo perfil comportamental, né? Do que você contratar só pelas habilidades. Porque habilidades e técnicas, gente, a gente ensina, a gente treina. E eu falei para vocês no nosso capítulo 2, quando a gente falou sobre liderança, que o grande líder é aquele líder que treina. Principalmente se você é uma micro ou uma pequena empresa, que você muitas vezes não vai ter condições de contratar um time que vai vir treinar o seu pessoal, você mesmo. E aí a gente entra na questão que eu falei sobre responsabilidade. Nós devemos treinar os nossos times. E eu faço isso hoje. Então, e quanto mais você treinar, gente, melhor você vai ser. Porque uma das grandes, né, ferramentas que te levam ao sucesso é a constância, é o treino. Quanto mais você treinar, melhor você vai ser. Pode ter certeza, viu? Então, para você começar hoje, né? Ai, Lari, não sei por onde eu começo para entender mais. Primeiro passo, começa com você. Faz uma análise DISC, gratuita às vezes. Ou você pode contratar alguém, né? Alguém que faça esse tipo de análise. E aí, ele vai te falar não só o teu perfil comportamental, mas também vai te trazer os teus motivadores, vai falar sobre os teus princípios, os teus valores. Então, por exemplo, a gente tem vários valores que nós podemos colocar na nossa análise, né? Então, tem pessoas que um dos valores principais e motivacionais dela, da vida dela, é o fator, por exemplo, do poder. Então, é aquela pessoa que precisa de reconhecimento, ela precisa de status. Tem pessoas que já é o valor econômico, então é aquela pessoa que ela foca muito pelo custo-benefício, ela quer investir dinheiro, né? Ou seja, o valor econômico é muito alto. Já tem pessoas que o valor religioso é muito maior, né? Tem pessoas que a causa social é maior, então são aquelas pessoas que gostam muito de ajudar, de fazer ações sociais. E também você pode ter um dos outros fatores, né? Que é a beleza, né? Tem pessoas que gostam muito de paisagens, viagens, pessoas mais da natureza, mais tranquilas. Outro também fator que é muito importante é o fator do conhecimento. Tem pessoas que têm um dos grandes motivacionais dela é a busca pelo conhecimento, né? Então, ela ela se especializa, se torna doutora. E isso é um dos... Então, assim, às vezes... Mas, Larissa, mas o que isso significa? Muitas vezes, na hora que você quer premiar, você quer criar você quer bonificar, ou o que essa pessoa, né, que está ali com você tem atingido as metas dela, ela tem se esforçado. Como é que você remunera, muitas vezes, além, né, de dinheiro? Aí você entende o que realmente motiva ela. Às vezes é um curso, às vezes é uma ação, às vezes é uma atividade, é um dia de folga. O que é que você vai poder trazer para essa pessoa além do dinheiro? Porque nem tudo na nossa vida é dinheiro. E eu sempre falo, né, que tempo é muito mais precioso. Então, quando você começa a entender os perfis comportamentais, as pessoas, você começa a identificar as melhorias, as melhoras de produtividade, porque é muito caro, gente, ter uma pessoa no lugar errado. É uma pessoa que não produz, é uma pessoa que fica doente, principalmente quando a gente fala sobre perfil. Eu vou falar que nós temos 2 tipos de perfis. O nosso perfil natural, que quem nós somos, a nossa essência, e o nosso perfil adaptado, que é como as pessoas gostariam que nós fôssemos, né? Como nós nos esforçamos para ser, né? Porque as outras pessoas, às vezes, gostariam que nós fôssemos assim.
Então, a gente acaba, por exemplo, muitas vezes a pessoa quer que você seja uma pessoa muito influente, muito sociável, e você não é. E aí você se esforça para estar numa posição, vamos falar, vendedores. Pessoas que têm aí perfis para estar em vendas, né? Elas precisam se comunicar, elas têm que gostar de se relacionar com as outras pessoas. E às vezes você não tem nada disso. Como é que você vai estar numa área que você não tem afinidade? Ou que você não tem esse perfil? Então, para a empresa, é muito caro colocar uma pessoa nesse local que não tem essas habilidades, né? Que não tem esse perfil natural dentro dela. Porque ela fica ali, se esforçando para ser algo que ela não é. E aí, o que acontece? Ela fica doente, ela pode ter doenças psicossomáticas. E é muito bacana que, recente, eu estava estudando sobre empresas, né? Assim, como entender as doenças, né? Das empresas. E aí, quando a gente está falando sobre pessoas, a gente sabe que muitas vezes o colaborador fica doente por vários motivos dentro do trabalho dele. Uma pode ser por causa do ambiente, que não ajuda. Imagine aquela pessoa que vive em um ambiente de estresse, ou que ele não tem uma qualidade de luz adequada, que ele precisa ficar se forçando. E aí a gente entra, né, na neuroarquitetura, na arquitetura, que eu gosto muito de falar. Outro é porque ele está tendo que exercer uma atividade que ele não se identifica, ele não gosta, ele não tem prazer de trabalhar com ela. E aí ele fica doente, né? Ele fica... ou ele faz muitos movimentos repetitivos, não tem uma ergonomia boa, não tem um bom espaço projetado. E aí ocasionam várias situações nas pessoas, gente. E isso é tão sério para uma empresa, isso pode ter um custo tão alto, que você que é empresário, você que tem um negócio, precisa começar a cuidar das pessoas que estão perto de você. Porque elas são o teu maior bem. É o teu maior bem precioso da tua empresa, são as pessoas. Se você não tivesse, as pessoas sempre falam, né? Ah, vendas é o coração de uma empresa. Com certeza, vendas é o que impulsiona uma empresa. Mas sem pessoas para vender, você não vai. E quando a gente está falando aí no âmbito de vendas, se você não colocar as pessoas com o perfil certo nessa área, elas vão sofrer muito, gente. Olha que loucura é quando a gente começa a ver os nossos negócios, né, mais de cima. E a gente começa a identificar, né, como é que uma empresa também começa a ficar doente. Então, às vezes, ela não consegue mais vender, ela já não tem um fluxo de caixa ali. São vários sintomas, gente. Empresa é que nem quando você vai... Normalmente é assim, né? E igual nós, pessoas, né? Quando é que você vai no médico? Provavelmente quando você já está com algum sintoma, né? Ou seja, você já está com uma dor de cabeça que não passa, você tá doente. Mas você nunca ficou preocupada em ficar cuidando para que esses sintomas não aparecessem. Isso é o que eu falo sobre pessoas também. Nós precisamos cuidar das pessoas que estão próximas da gente, para que você possa evitar, né, ter que levar elas ao médico, por exemplo. E aí a gente fala num âmbito muito maior do perfil comportamental. A gente fala sobre o nosso time de RH. Então, o nosso time de RH são as pessoas que cuidam dos nossos colaboradores, né? Eles que estão preocupados com a segurança deles. O que eles vão utilizar? Qual que é o ambiente que eles estão? Será que eles estão protegidos? Isso, gente, faz parte da nossa rotina. Faz parte da rotina do empreendedor, da mulher que empreende. É nossa função cuidar, né? Verificar se eles estão com os uniformes em dias, né? Se eles estão no local certo. Isso é muito... E isso gera até autoestima, gente. E eu falo que, já que o coração da empresa é as vendas, a gente precisa trazer energia para esse coração. As pessoas têm que ter energia. Então, aí a gente entra, né, falando sobre pessoas, conectando o perfil comportamental a também a cultura. Se essas pessoas que estão ali próximas a você não conseguem valorizar ou se alinhar à cultura da empresa que você está, né, da tua empresa, que são os teus princípios, os teus valores, a tua missão, a tua visão, aonde você quer chegar. Se você não consegue
trazer para esse time e eles abraçarem isso, né? Se preocuparem, você vai acabar não indo para um lado muito bom, né? Muitas vezes não vai conseguir atingir o sucesso que você queria ou a prosperidade que você queria. Por quê? Porque tem muita coisa desbalanceada dentro do teu negócio. Então, hoje eu trouxe para vocês vários insights de como começar a analisar tanto o seu perfil como o dos teus colaboradores, para que você possa entender que através de um perfil você pode posicionar essas pessoas nos lugares corretos e aí dessa forma você vai ter muito mais êxito, muito mais resultado e você começa a trabalhar toda a tua parte de processos junto com as pessoas. Porque a pessoa que está com você, gente, não é obrigada a saber tudo. Ela chega ali, ela precisa ser treinada. Então, você precisa ou ter um guia, um manual, que aí a gente fala sobre os processos, ou você vai ter que toda vez treinar alguém novamente. Então, olha o quanto é cansativo, olha o quanto você consegue empreender de forma melhor se você realmente parar um pouquinho para fazer a gestão do teu negócio. Então, não adianta você estar ali, só no comercial, né? Eu só faço vendas. E, gente, como é que tá, né? O restante do teu negócio? Então, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Hoje eu trouxe muitos insights sobre como analisar perfis comportamentais, quais são os valores. Eu já me tornei uma analista, né, profissional. Eu tenho ferramentas que eu aplico, né? Então, se você gostou do episódio de hoje, curte, compartilha, para que essa mensagem chegue mais longe e ajude muitas outras mulheres que querem empreender ou que já empreendem e estão passando por esse sofrimento, né? De não conseguir formar time, de não ter pessoas ali perto delas. Então, eu espero você no nosso próximo episódio, que vai ser muito bacana, hein? Vamos falar sobre finanças, não perde. Até a próxima! Beijo!